nos ensina. Isso parece muito antagônico, isso parece muito contraditório, quando nós dizemos viver pela fé, e quando vivemos pela fé, parece que é excluir as emoções. Parece que viver pela fé é viver sempre de superação. Parece que viver pela fé é sempre vencer cada obstáculo e não se dar ao privilégio de poder, de vez em quando, se permitir ser você como realmente você foi feito pelo Senhor. Por vezes, as emoções, elas não vêm aos nossos, as lágrimas não vêm aos nossos olhos, porque quando olhamos em nosso entorno, nós nos sentimos inibidos, porque alguém em algum momento disse que nós como crentes temos que acreditar, temos que orar, temos que buscar, e não podemos sofrer, não podemos chorar, não podemos agora dizer para o Senhor: Senhor, sentimos dores, Senhor, sentimos frustrações, Senhor, temos lutas, e de vez em quando parece que elas vão nos vencer. Há um tempo atrás, e eu quero contextualizar com vocês, há um tempo atrás, o filme Divertidamente, ele foi lançado nas telas do cinema. E esse filme ele trazia uma perspectiva única, uma perspectiva envolvente sobre a complexidade das emoções humanas. Essas mesmas que foram colocadas no seu coração, e não somente no seu coração, mas também na sua própria mente. Essas emoções que na construção do Senhor, enquanto colocava as suas digitais sobre esse barro que sou eu, e sobre esse barro que é você, Ele agora capitulava sobre a nossa vida muitas questões sobre as quais nós nos depararíamos com ela. A história, ela vai se passar dentro da mente de uma menina de 11 anos, uma personagem, é claro, de 11 anos, chamada Riley, onde as suas emoções, elas ganham forma e elas começam a trabalhar conjuntamente para ajudá-la a navegar pelos seus maiores desafios, diante das experiências por ela agora vivenciadas. A história de Riley, ela pode ser a minha e ela pode ser a sua em algum momento, porque cada um de nós aqui, queridos, não tem uma história. Cada um de nós é uma história. Por isso as emoções, elas nos ensinam valiosas, nos ensinam preciosas, indispensáveis lições sobre como elas funcionam e como elas influenciam as nossas decisões, como elas influenciam os nossos comportamentos, como elas influenciam o nosso bem-estar geral. As emoções, elas nos ensinam a lidar melhor com as adversidades, a construir uma resiliência maior, emocional, e cultivar relacionamentos muito mais saudáveis e autênticos, porque nós estamos vivenciando um tempo onde cada um pensa em si mesmo. Só que o fato de vivermos uma singularidade e não uma pluralidade dentro de uma comunidade começa a nos isolar, mesmo estando cercado por pessoas, e por vezes esse isolamento tem trazido dores, tem provocado sentimentos contraditórios ao caráter do próprio Deus. Por isso, falar sobre essa temática com vocês nesse mês em oração importa muito, porque talvez alguns de vocês, assim como eu, trazemos sobre a nossa vida, quando nos apresentamos diante do nosso Deus, trazemos traumas, trazemos dores, trazemos lutas, trazemos feridas, que por vezes no sentido da fé não as enfrentamos, porque alguém já disse que não podemos pela fé ser quem nós somos verdadeiramente e assumir a nossa própria pessoalidade. A religião, ela descaracteriza a construção divina. A religiosidade, ela muda os pensamentos do próprio Deus acerca de cada um de nós. Porque foi isso que Jeremias disse, usando as palavras do Senhor: eu bem sei os pensamentos que tenho acerca de vocês, e são pensamentos de bem, e não são pensamentos de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Jeremias já sabia, porque o Senhor já sabia
sabia e já havia comunicado com ele sobre essa expectativa e sobre essa esperança. Ele sabia que na nossa humanidade pós-queda haveria traumas, que pós-queda haveria dores, que pós-queda haveria lutas, que pós-queda haveria decepção, haveria frustração, haveria lamento, haveria lágrima, que pós-queda nós seríamos verdadeiramente expostos às nossas maiores lutas e às nossas maiores adversidades. Por isso, quando nós chegamos ao Salmo 34, o versos 17 e 18 diz assim, eu vou começar e aí você, se puder me ajudar, você continua lendo, tá bom? O Senhor ouve os justos, clamam por socorro, Ele os livra de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e resgata os de espírito oprimido. Porque importa isso que nos para nós nessa noite. Repita comigo assim: toda emoção é um convite para a oração. Toda emoção ela é um convite para a oração, porque toda a Bíblia nos apresenta diversos episódios, inúmeros episódios e vários personagens que precisaram agora aprender a lidar com a fé e não serem vencidos apenas pelas suas emoções e não apenas agir impulsionados por elas, mas agora aprender a vencê-las, porque para a Bíblia o choro pode significar a esperança do encontro com a alegria. Isso parece antagônico, isso parece contrário, mas é isso que a palavra diz. O choro pode durar, mas a alegria vem amanhecer. Por isso parece contraditório, mas aprender a lidar com as emoções é assim. É quando não conseguimos enxergar, nós conseguimos caminhar, porque quando não houver chão, nós damos um passo e Deus coloca o chão para nós pisarmos. Amém. É assim que é viver pela fé e também no campo das emoções. Por isso, queridos, momentos difíceis podem dar sentido e significado aos nossos maiores momentos de crescimento, de maturidade e de aprendizado, mas por vezes nós oramos para que Deus nos livre dele, sendo que Deus está nos capacitando, Deus está nos habilitando, Deus está nos ensinando. Os desertos não são para nos matar, mas para nos fazer crescer, para nos fazer aprender, para nos fazer viver, para nos aprender a nos fazer depender, submeter. É por Amém. isso que existem os desertos, mas todos eles têm um fim. Amém. E o fim do deserto é o encontrar-se com o Senhor, de braços abertos, dizendo após ter passado pela prova: bem-vindo, você venceu. Aleluia. Você conseguiu, você acreditou, você esperou, você se superou. Por isso é justamente quando aprendemos a lidar com as frustrações humanas que por vezes entendemos os propósitos divinos, queridos. É quando nós aprendemos a lidar com as frustrações, com os nãos de Deus, é que nós amadurecemos, é que nós entendemos, é que nós percebemos o livramento, porque nós estamos acreditando que sempre haverá um Deus que diz sim. Mas nos nãos de Deus existem os seus sims. É justamente quando Ele diz não que Ele está aprovando. É quando Ele diz não que Ele diz: estou mudando a rota, estou mudando o curso, estou mudando o caminho, estou dando um sentido novo. Os nãos de Deus importam muito, mas para o mundo presente isso é antagônico, é contrário, é contraditório. Porque as pessoas estão buscando sempre um sim, afirmação, aprovação, e Deus está dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou eu que tenho os planos bem elaborados para vocês. As emoções, queridos, elas podem se transformar em sentimentos, e quando elas se transformarem em sentimentos, elas podem nos colocar em rota de colisão com o nosso Deus e com o seu caráter. Por isso a recomendação bíblica acerca dos sentimentos, acerca das emoções é Gálatas capítulo 5, versículo 22, domínio próprio.
o domínio do Espírito sobre a nossa vida. Não ser impulsionados, não agir emocionalmente e apenas emocionalmente, porque as emoções, elas podem influenciar as nossas boas ou más escolhas. Elas podem nos fazer deixar à margem dos precipícios ou nos colocar, nos levar para muito próximo a eles. É justamente quando nós nos permitimos agir emocionalmente que nós tendemos a errar. Foi assim a experiência com Pedro. O Senhor disse: é necessário que eu morra. É necessário, porque senão vocês não viverão, vocês não terão vida. Pedro disse: jamais nós permitiremos que o Senhor seja agora crucificado. Ele vai receber como resposta uma palavra que parece extremamente dura: apartai-vos de mim, Satanás. Porque ele estava sendo movido por impulso, e ele estava indo contra o propósito divino, porque ele precisava, Cristo, ir à cruz. Mas Pedro não havia entendido, porque ele estava emocionalmente envolvido e emocionalmente abalado. Conversava um pouquinho antes da chegada de vocês aqui com Caleb e com Tainá, falando sobre emoções de José, quando agora é lançado na cova pelos seus irmãos. Ele está num buraco que ele não queria estar, sendo colocado por pessoas que ele não acreditava que fariam aquilo com ele. Ele está com emoções e sentimentos à flor da pele, e nós vamos ver isso no finalzinho do livro de Gênesis, quando agora ele vai revelar a sua identidade, e a Bíblia diz que ele chora amargamente, ele chora compulsivamente, uma dor carregada por mais de 20 longos anos, uma tristeza sem compreensão do propósito, porque Deus deu sonhos a ele e o levou para onde ele estava, para que o povo fosse preservado, e ele não havia entendido. Ele só foi entender 20 anos depois, e quando se encontra com seus irmãos, ele diz: Deus transformou o mal que vocês fizeram contra mim em bem. Mas na realidade esse já era o propósito de Deus. Ele é que não havia entendido, porque estava sendo movido pelas suas emoções, porque o pai lhe deu uma roupa nova, ele se sentiu preferido, ele se sentiu privilegiado, ele se sentiu no lugar de honra, e agora ele começa a ter uma conduta assim com seus irmãos, criou contra os irmãos, e nos irmãos uma angústia, uma dor, uma raiva, uma ira, a ponto dos irmãos desejarem a morte dele. Por isso, queridos, é importante entendermos, quando Marta e Maria agora vão buscar Jesus, e diz: o teu amigo, ele está doente, e Jesus diz: ainda não é meu tempo, ainda não é chegada a minha hora, eu vou, mas não agora. Elas ficam aborrecidas, elas ficam entristecidas. Como assim? Ele não atendeu ao apelo. Quando Jesus chega, elas declaram isso com seu coração: se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Jesus: vocês não entenderam nada. Tira a pedra. Lázaro, vem para fora. Vem para fora, porque ainda há muito o que fazer. Vem para fora, porque é só o começo. Vem para fora, porque ainda não acabou. Ainda não acabou, é só o começo. Por isso, queridos, quando Jesus se encontra com a viúva de Naim, o coração daquela mulher está empedernido, está endurecido. Ela já havia perdido o marido e agora está enterrando o filho. Jesus está num caminho e ele muda a rota para ir por outro. Ele está num caminho buscando vida, pregando vida, e agora ele muda o caminho e se encontra com a morte, e toca naquele esquife e diz: levanta aí, menino, tem sonhos, tem planos, tem projetos, tem vida para você, vai, levanta aí. Mas o coração daquela mãe não está assim. A mulher, capitulada lá em Reis, ela está assim: temos farinha, um pouquinho de azeite, vamos fazer um bolinho, comer e morrer. O profeta diz: não, o
bolo que você vai fazer não é para você, é para mim, para nós podermos celebrar a vida, celebrar o começo. Vai aí na vizinhança e pega todas as botijas que vocês conseguirem. Quando conseguiu aquela enormidade de botija, ele diz: agora começa a derramar. E a Bíblia diz que enquanto havia vasilha, havia azeite. Ei, queridos, enquanto houver vasilha, vai haver azeite. Amém. Ei, começa a juntar as vasilhas, porque tem azeite para ser derramado. O grande problema é que nós não acreditamos. Nós entramos na presença de Deus com uma botija. Ele diz: é pouco, traz mais, porque tem azeite para ser derramado. Isso é fé, isso é esperança, isso é busca. Por isso, nós vamos transformar emoção em oração, dor em adoração, lágrima em louvor e desespero em devoção. Eu vou começar e você continua, tá bom? Nós vamos transformar emoção em oração, dor em adoração, lágrimas em louvor e desespero em devoção. Mas não é por causa de mim, nem por causa de você, mas por causa daquele que é tudo em todos. É por causa do propósito dele, é por causa dos planos dele, é por causa da vontade dele, mas um comportamento mudado em nós acerca de como nós o enxergamos, de como nós o vemos. Nessa madrugada de oração, nós estávamos compartilhando isso com os irmãos que estavam ali na sala virtual, dizendo sobre isso. Nós entramos na presença de Deus buscando os seus benefícios, mas não a sua presença, buscando o que Ele pode oferecer, mas não quem Ele é. E o resultado daquilo que nós recebemos tem a ver com quem Ele é, e não com aquilo que Ele pode nos oferecer, porque poder Ele pode. Amém. A grande questão, e eu dizia para o Caleb agora há pouco, é conhecer o Pai e saber o que Ele quer para a gente. Dizia para ele, dando exemplo: se alguém chegar para você e der um recado, seu pai mandou te dizer isso. Se você conhece seu pai, você diz: não vou obedecer porque essa fala não é a fala do meu pai. Mas se você não conhece, você faz. Por isso é preciso conhecer o Pai e saber se isso é dele ou não é dele. Por isso, apenas alguns princípios para a gente caminhar aqui. Primeiro, lidando com a alma ferida pelas batalhas. Por isso nós precisamos, quando lidamos com as emoções dirigidas pela palavra, como sentir como a Bíblia nos ensina, nós precisamos lidar com a alma ferida pelas batalhas. E é isso que está no Salmo 2, e não vou lê-lo na íntegra, porque, queridos, na batalha contra o mundo, é a frase que você vai ver ali, na batalha contra o mundo, nosso maior desafio não é vencê-lo, mas manter o ânimo em meio às lutas. Nosso problema não é entrar na batalha, é continuar batalhando, é prosseguir com a luta, é prosseguir com a fé, é prosseguir acreditando, é prosseguir entendendo, porque haverá um momento que a luta ficará intensa, mas nós precisamos entender que existem pessoas como vocês e eu, que estamos aqui nessa noite, que estamos levando nome, estamos levando circunstâncias, estamos levando situações, a presença de Deus que traz a vitória, e muitas vezes não é nem por nós que nós estamos orando, mas por alguém que está precisando das orações. Nós estamos entrando na brecha por alguém e por algo. Por isso é importante entendermos isso, lidando com a alma ferida pelas batalhas. Este homem chamado Davi tem os seus maiores enfrentamentos, e as suas batalhas maiores não estão fora da sua casa, estão dentro da sua casa. As suas maiores lutas não estão fora do seu arraial, estão dentro do seu arraial. As suas maiores lutas, elas não começam fora, elas começam dentro, porque ele agora se distancia do Senhor, porque ele, conhecendo a Deus, não entendeu aquilo que Deus queria verdadeiramente dele. Mas Davi tem uma característica, e Davi tem um adjetivo: um homem segundo o coração de Deus. E ele é um homem segundo o coração de Deus, porque Deus não volta atrás com a sua palavra. Querido e querida, quando Deus disser algo sobre você, é sobre você na perspectiva dele e não na sua.
Por isso Ele Amém. não volta atrás sobre aquilo que Ele disse acerca de você. Não era o pecado de Davi quem o definia, mas o Deus quem o condicionou, quem estabeleceu o seu padrão. Obrigado, Davi. Foi Deus quem disse, e a palavra de Deus não volta vazia. Aquilo que Deus promete, Ele não retira. O que Ele apalavrou, está apalavrado. Por isso, somos nós quem precisamos mudar acerca da vida como o Senhor. Por isso Charles Haddon Spurgeon diz: antes de Deus fazer um homem grande, Ele faz o quê? Antes de Deus fazer um homem grande, Ele transforma o homem em pequeno. Por isso João, no capítulo 3, versículo 30 diz: importa que eu e que o Senhor. Agora João se torna grande, porque ele sabe de quem depende e ele sabe de quem precisa. Queridos, o crescimento em Deus não é para cima, o crescimento em Deus é para baixo, é na humilhação, é na submissão, é na dependência. Quanto mais nós nos submetemos a Deus, mais a glória dele é revelada. Não é para cima. Avivamento, eu já disse para vocês, avivamento não é a tampa que explode, é o fundo que desaba. É para dentro, é reflexão, é contrição, é dependência e é busca. Mas tem um segundo ponto: lidando com as dores das perdas. O Salmo 3. E as perdas são tão importantes pensarmos sobre elas, e tão interessantes no campo emocional, porque onde tem mais afeto, mais afeto. Onde tem mais afeto, mais afeto. Queridos, existem coisas que não nos abalam emocionalmente, mas existem coisas que nos abalam profundamente, que para o outro não importa, mas que para nós importa muito. Sabe por quê? Porque, como diz a frase, a expressão, onde tem mais afeto, mais afeto. Por isso que Deus não quer que nós idolatremos. Não idolatremos emprego, não idolatremos filhos, não idolatremos esposos, não idolatremos esposas. Por quê? Porque onde tem mais afeto, mais afeta. Se você se lembrar, quando Jó foi ferido, ele foi ferido em 3 áreas específicas. E as 3 dizem respeito à integridade da vida de um judeu. Ele foi ferido nas suas finanças, ele foi ferido na sua família e ele foi ferido na sua saúde. E são as 3 áreas onde o judeu acredita que cada uma delas é uma comprovação de uma vida de intimidade e de sinceridade com Deus, e ele foi atingido nas 3. O que Jó não percebeu foi que quando a primeira notícia chegou, ele não se atentou a ela, porque o primeiro empregado que chegou disse para ele: roubaram os bois. Sabe qual o sentido dos bois? Os bois eram os objetos da adoração, eram objeto do sacrifício, e Jó não despertou para isso. A primeira coisa que Satanás tirou dele não foi a família, a primeira coisa que Satanás tirou não foi a saúde, não foi os bens, foram os bois, foi o objeto da adoração, o objeto do sacrifício. Satanás tirou dele a possibilidade de adorar a Deus. Querido, se Satanás tirar a sua possibilidade de adorar, ele vai desmontar todo o resto, porque a nossa relação com o Senhor é glorificar o nome dele, é exaltá-lo. Se Satanás rouba isso, nada mais abaixo disso importa, porque nele nós vivemos, nele nós nos movemos e nele nós existimos. A ele toda a glória para todos sempre. Por isso, queridos, ainda que seja fácil e simples, não podemos nos perder em meio às perdas. Nós não podemos nos perder em meio às perdas. Nós temos que ter sim um sofrimento em nosso coração, porque nós somos humanos, mas temos que ter a mesma ousadia de acreditar tanto em Deus, a ponto de dizer: nu cheguei para esse mundo e nu sairei dele. A Deus toda a glória, porque Deus deu
Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda, quero compartilhar mais algo com vocês. Existem coisas melhores adiante de nós do que quaisquer outras que tenham ficado para trás, quando o Senhor está à nossa frente. E eu vou pedir a você para ler. Eu começo e você continua. Existem coisas diante de nós do que quaisquer outras que tenham ficado para trás, quando o Senhor está à nossa frente. Ei, isso é bom demais. Aleluia. Abrirei caminhos em lugares ermos. Disse: eu aplanarei o caminho por onde vocês irão passar. E por que isso? Porque o Senhor não nos capacita a viver sem perdas, mas a continuar vivendo além das perdas. Porque a oração poderosa combina a fraqueza humana com a soberania divina. Eu começo e você continua, tá bom? Só para exercitar. O Senhor não nos capacita a viver sem perdas, mas a continuar vivendo além das perdas, porque a oração poderosa combina a fraqueza humana com a soberania divina. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos darei descanso. Lancem sobre mim toda a vossa, porque eu, disse o Senhor, tenho cuidado, fragilidade humana e soberania divina. Eu posso fazer muito mais, além daquilo que vocês pediram ou pensaram. Por último, lidar com o coração ferido. Salmo 17. Porque um coração que não é exposto. Eu não passei para vocês, né? Vocês gostam de anotar, né? Deixa eu voltar lá. Lidando com o coração ferido. Salmo 17. Por quê? Porque um coração que não é exposto por meio da oração é inacessível e descuidado. Por isso, a oração é uma forma de acesso à profundidade do nosso coração. Por isso que lidar com sentimentos e emoções é exposição. É dizer para o Senhor: Senhor, está doendo mesmo. Ele diz: eu sei. É melhor dizermos isso do que dizer: não, Senhor, está tudo certo. E quando Ele olha para o nosso coração, Ele diz: não está. Não está nada certo. O seu coração está te denunciando. Você está sentindo dor, está entristecido, está aborrecido. Mas é melhor a exposição do que a perfeição. Queridos, nós somos seres humanos. Nós não somos perfeitos. Por isso que nós temos um Deus perfeito. Amém. Por isso temos um Deus que cuida de nós. Por último, fechar o coração é sucumbir aos sentimentos por medo deles, enquanto abrir o coração é redimir os sentimentos por amor a eles. Eu vou começar e você continua. Fechar o coração é assumir aos sentimentos por medo deles, enquanto abrir o coração é redimir os sentimentos por amor a eles. Pastor, que mensagem gostosa. Amém. Então, leia o livro Salmoterapia, porque muito disso aqui foi tirado de lá. Porque existem homens que Deus levantou nesse século, que são homens comprometidos com a palavra. Amém. São homens íntegros, que têm vida dedicada. Queridos, ainda existem os remanescentes fiéis. Aleluia. Ainda existem, eles estão lá. Existem homens de oração, existem mulheres de oração, existe poder e autoridade no nome de Jesus. Aleluia. Nas pessoas. Existem igrejas que são saudáveis, que são comprometidas. Eu ainda creio que nós veremos essa sala cheia e esse templo cheio. Aleluia. De pessoas buscando em oração. Aleluia. De pessoas se rendendo em oração. De nós vamos ver milagres, sim, mas o milagre vai importar muito menos do que a presença desejada. Aleluia. Porque nós vamos vir não à procura de um milagre, mas vamos vir à procura do Deus dos milagres. Daquele que pode fazer, daquele que pode realizar. Você pode ficar de pé mais um pouquinho? Eu queria orar com você.